Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu tinha falado anteriormente, bem no início, eu vou estar dando sequência à série de estudo que nós estamos fazendo na Epístola de Timóteo. Nós já falamos sobre o capítulo 1, capítulo 2, e agora eu vou dar início ao capítulo 3, debaixo da permissão do Senhor e da instrumentalidade do Espírito Santo. Tá bom, amados? Então aí você que pode, né, que tem esse privilégio aí de abrir a Bíblia e poder ler ela, é um momento tão solene, amado, tão assim gracioso e precioso, que nós não temos a menção do que é esse privilégio. Eu sempre costumo dizer que há países em que é proibido ter escritura, é proibido ser cristão. Então é um grande privilégio nosso poder ter essa liberdade de adorar, de ler a escritura, de expressar a nossa fé. Então que nós possamos assim aproveitar esse momento. 1 de Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Amados, eu também vou estar postando esse vídeo aqui lá no canal da nossa igreja de Magé, tá bom? Como uma série que nós estamos fazendo lá, então eu vou postar também lá no canal Virada na Consciência. As pessoas me perguntam às vezes, por que virada na consciência? Porque uma conversão, uma virada na consciência. É uma mudança de mente, então por isso virada na consciência. É uma mudança de mentalidade dada pelo Espírito de Deus. Diz assim o Santo Livro, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não governa, não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e em laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, mas não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem seus próprios filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa. Mas, se tardar, que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Aleluia. Queridos, então, esse texto aqui, onde o apóstolo Paulo ele está ensinando o seu discípulo Timóteo a como tratar a igreja de Deus, como cuidar da igreja de Deus. Se nós formos assim definir o capítulo 1, nós já falamos sobre ele está falando ali sobre a crença correta, a fé correta, onde deve estar apoiada a nossa fé, qual o alicerce que deve estar fundamentada a nossa fé, e é Cristo. Então, Paulo ali ele faz uma apologia contra os falsos cristãos judaizantes que estavam ali imbuindo o judaísmo dentro do cristianismo e assim fazendo com que as pessoas pudessem acreditar que eram justificadas pelas obras da lei e não pela fé em Cristo. Gálatas 2,16 vai falar que nenhum homem é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo ele vem desconstruindo isso daí. Aí no capítulo 2, ele já vai falar como nós devemos se comportar como igreja,
no núcleo da igreja, no seio da igreja. E ele vai falar que uma das condições da igreja é a vida regular de oração, que nós devemos orar sempre pelos reis, pelos aqueles que estão em eminência, para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada, e que a gente deve orar em todo lugar. O que é isso? Ele estava ali desconstruindo também o misticismo que ainda estava arraigado dentro daqueles que foram convertidos do judaísmo para o cristianismo, que tinham o hábito só de orar no templo. Ele está falando, não, nós não vamos orar só no templo. Eu quero que todos os homens orem em todo lugar, sem ira e com mãos santas. Ou seja, orar sem ódio no coração e com santidade na vida. E depois ali ele vai construindo uma narrativa da liderança da igreja, de como vai ser estabelecida, constituída a liderança da igreja. Sabedores de que o apóstolo Paulo ele está endereçando a Timóteo para Éfeso. Então, muitos gentios de Éfeso, que eram pagãos, adoravam, tinham o costume de adorar a deusa Diana dos Efésios, que era uma cultura matriarcal, que as mulheres ali prestavam o culto a Diana, eram sacerdotisas de Diana, e elas queriam chegar na igreja e ali manifestar toda a sua liderança no seio da igreja. O apóstolo Paulo, ele vai ali estabelecer como que deve ser a liderança da igreja. E foi uma vontade de Deus. Nós tratamos isso na segunda sessão. Se você quiser, vai lá e assista, foi muito importante. Dado essa introdução, eu quero aqui pegar um feedback, que no final do capítulo 2 que nós estudamos lá em Magé, fora muito questionada, né? Então a mulher não pode pregar, a mulher não pode evangelizar, a mulher não pode ensinar, sim, desde que ela esteja debaixo da liderança, da autoridade. E o tão interessante dentro disso daí, Marcinho, irmão Luiz, irmão Ivan que está aqui, quando o Senhor ele ressuscita, eu botei isso aqui, que eu não falei isso lá, eu não lembrei disso lá, mas quando o Senhor ressuscita, para quem que ele aparece? Ele não aparece para Pedro, ele não aparece para João, ele não aparece para Tiago, ele aparece para quem? Para Maria. Ele aparece para uma mulher. E ele fala algo interessante para essa mulher. Logicamente, ali é a tipologia da igreja. A mulher é o símbolo da igreja. Efésios capítulo 5 vai nos orientar sobre isso. Mateus capítulo 25 fala das 10 virgens, vai falar sobre isso. Mas ele aparece para uma mulher. E ele dá para essa mulher a tarefa de anunciar o evangelho. Ele diz assim, ó, Evangelho de João 20, 11 diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ou seja, a igreja chora a partida do Senhor. Aí ele vai falar. E ela disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, ó glória. Mas não sabia que era Jesus. Então João relata que ela viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. Porque ele já não estava mais flagelado. Já não estava mais moído. Ele já estava ali pleno, reto, glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Então, pregadora, tá entendendo? Então ele falou para ela, se revelou para ela e falou: olha assim, agora você vai e anuncia. Se anunciar aqui é pregar o evangelho. E ela foi lá e anunciou. E o interessante é que o fato de Jesus fazer isso, ele quebra mais um paradigma. Por quê? Porque o testemunho de uma mulher não era crível naquele período. Não era
qualitativo, eles não aceitavam o testemunho, uma declaração de uma mulher. E Jesus fala para essa mulher, vai e agora anuncia aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera. Então, ele deu essa orientação para uma mulher e ela foi e pregou. Então, no capítulo 2 de 1 Timóteo, nós passamos por esse ensinamento do apóstolo Paulo, que a mulher, ela pode ensinar, ela pode pregar, ela pode evangelizar. A mulher samaritana ganhou muita alma, virou uma missionária aquela mulher, saiu pregando, ganhando alma para Jesus, pregando o evangelho, ou seja, ela bebeu da fonte da água, meu irmão, e virou uma cachoeira. Ela virou uma cachoeira. Então, agora no capítulo 3, Paulo, ele vai falar sobre esse ofício tão excelente, que é um ofício pastoral e um ofício diaconal, que ele chama de fato disso uma obra excelente. Então, agora que ele desconstruiu isso que estava querendo ser arraigado na igreja de Éfeso e na igreja de Deus, agora ele vai estabelecer como será a composição ministerial dessa igreja. Então, vamos no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Primeira coisa aqui, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel. Paulo está falando, essa aqui não é palavra de homem, essa aqui não é a palavra que o vento vai levar, não, essa palavra aqui é a palavra de Deus. E a palavra fala que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Amado, é a palavra de Deus. Então, uma palavra que ela deve ser temida, respeitada e reverenciada. Então ele diz, se alguém deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Interessante nós pensarmos um pouco sobre isso, porque, por exemplo, vou falar por mim. Eu jamais pensei na minha vida que eu estaria como pastor. Não gosto de dizer que eu sou, porque quem é Deus. Eu estou. Então, eu jamais pensei na minha vida que eu seria um pastor. Mas Deus sabia. Deus sabia de tudo. Eu sempre falo que eu falava assim, não, quando eu tiver velhinho eu vou para a igreja. Quando tiver cascudinho, tiver escangalhado já, eu vou para lá, canto os hinos, tá tudo bem. E não, mas o Senhor, ele pega, como você falou no seu testemunho, pega as coisas loucas, para confundir o quê? Então ele pegou esse negão louco aqui, cara. Pegou esse cara, cheio de Rastafari, todo maluco. Tudo ruim. Eu acho que o ondulado dele era pior. O Rastafari ainda é mais moderno. Acho que o dele era pior, viu? Acho que era menos pior. Então Deus, eu acho que não é a gente que em si simplesmente deseja isso, mas o Senhor que impõe essa vocação no coração. É o Senhor que vai moldando essa pessoa, para que essa pessoa, quando chegue nessa função, ela execute com excelência, ela execute conforme a vontade do Senhor. Por exemplo, Pedro ali tinha uma característica, o cara todo louco, destemperado, entendeu? Violento, grosso, iletrado, indouto, ou seja, de pouco estudo, conhecimento. Jesus vai lá e pega, não colocou lá o Bruno Souza lá, ó, e tinha olhos verdes ainda, Abraham. E tinha mesmo, era meu, eu comprei. E tinha mesmo, eu comprei, era meu, mano. Não é? Rapaz. Só o sangue de Jesus, varão. Então, é Ele, amados irmãos, que nos escolhe. Nós vemos que nós, de nós mesmos, não temos capacidade nenhuma. Mas quem de fato deseja isso, uma excelente obra deseja. Agora, aquilo que nós devemos saber que ser um líder, um pastor, ele não deve ser eleito pela sua popularidade, aspectos externos, não. Mas ele deve ser eleito por aquilo que ele crê e como ele vive. A partir do momento que o Senhor o vocaciona, a partir do momento que o Senhor o chama. E a igreja reconhece essa posição dessa pessoa, essa posição de liderança, de uma capacidade pastoral. Então, ser um líder, nós temos que entender, é uma responsabilidade muito pesada. Por quê? Porque a igreja não é dele, a igreja é do Senhor. Aleluia. A igreja de Cristo. O pastor, ele é simplesmente mordomo da noiva do Cordeiro. Ele é servo da noiva do Cordeiro. Porque a igreja pertence a ele e o próprio pastor faz parte desse corpo ali.
entendeu? Então ele é um responsável por conseguir tratar da melhor maneira possível aquele corpo ali, um instrumento para tratar melhor aquele povo ali. Por quê? Porque a igreja não pertence a ele. A igreja é de Deus, foi comprada com o sangue do Senhor. Atos 20, 28 diz assim, Paulo falou: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então a igreja que ele comprou, resgatou com o seu próprio sangue. Então a igreja não é de pastor nenhum. E infelizmente nós vamos perceber que hoje é uma guerra, né? Por poder, por posição, por cargo, por título. As pessoas nem se contentam mais em ser pastores. Não, quer ser bispo primaz, quer ser apóstolo, doutor em divindade. Eles vão criando as nomenclaturas e nomes e funções para se ensoberbecer. E é isso que o apóstolo Paulo ele trata aqui. Deus ele coloca essas pessoas para que possa ali ser um instrumento de auxílio para o crescimento do povo de Deus, para a maturidade do povo de Deus, para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Efésios 4, versículo 11, vai falar assim, em diante, Efésios 4, 11 em diante. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pelo engano de homens em cuja astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, de cada membro, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então ele escolheu cada um nas suas respectivas funções para que todos possamos crescer, amadurecer, para nós não sermos mais meninos na fé. Então cada um na sua função, uns para apóstolos, ou seja, uns para como missionários, fundadores de igreja, porque ali é a função pastoral. Os 12 apóstolos foram ali estabelecidos, mas agora é a função apostólica do fundador de igreja. E outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, o crescimento. Então essa excelência do ofício pastoral, e sendo uma obra excelente, requer desse ministro características estabelecidas por Deus. Não é a característica que o mundo coloca, é a característica que Deus quer. É a característica que Deus deseja, que Deus linka nesse homem para que ele possa ser ali minimamente capacitado para executar a sua função. E nós vamos agora no versículo 2 de 1 Timóteo 3. Agora ele vai dar ali o padrão de excelência desse ofício pastoral, o perfil, as capacidades, as credenciais que ele minimamente ele quer ver no ministro. Ele diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e em laços do diabo. Então aqui está o padrão de excelência do ofício. Então aqui está o padrão de excelência desse ofício que o apóstolo Paulo está falando. Timóteo, quem desejar, quem acender no coração a aspirar esse ofício pastoral, é necessário que ele seja irrepreensível em todas essas demandas. Seja irrepreensível como esposo, irrepreensível
na postura de vigilância, irrepreensível na postura de sobriedade, irrepreensível na questão da honestidade, irrepreensível na questão de ser hospitaleiro, irrepreensível para ser apto para ensinar, irrepreensível para ser alguém que controla as suas emoções e não é dado a vício nenhum. Quando eu falo aqui dado ao vinho, é alguém que não é dado a vícios. Ou seja, tem pastor que é viciado em jogo, viciado em bebidas. Tem pastor, mano. É viciado em bebida. E tá lá, pastoreando. É irrepreensível no tocante às suas emoções com agressividade, porque Pedro era um tipo de pastor que antes de Cristo ali metia a mão na espada e cortava a orelha. Mas pós-Cristo não, ele entrega a sua vida, ele já não mais tira mais. Ele entrega a sua própria vida. Não cobiçoso, ou seja, não é avarento, ele é irrepreensível no tocante à avareza. Ele é moderado, ele não é contencioso, ele governa bem a sua própria família, a sua casa. Então ele é alguém que tem ali uma maturidade em várias instâncias, porque se ele não souber governar nem a sua própria casa, como que ele vai cuidar da igreja de Deus? Então ele não pode ser neófito, novo convertido, alguém iniciante na fé, que possa ali se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Ou seja, ele prega uma mensagem, prega duas, ele está tendo uma evidênciazinha na congregação e de repente ele já se infla e o diabo vai lá e já tomba esse camarada. Não é? Por exemplo, amados, nada contra, amados, nada contra a congregação em si, entendeu? Assim que eu me converti, tenho muitos irmãos e tenho várias oportunidades de volta e meia estar pregando nessas igrejas. A igreja a qual eu falo é a Assembleia de Deus, que tem o costume de dar várias oportunidades. Então ali a pessoa se converte hoje, Luiz, e ela já vai tendo oportunidade de estar à frente da igreja ali, falando aquilo que ela nem sabe ainda. E ela pode inferir num erro que ela vai crer e também induzir outras pessoas ao erro. Como se desse uma responsabilidade para uma criança. Uma criança, tá entendendo? Como é que eu vou dar meu carro na mão de Loá? Tá entendendo? A mesma coisa, mais ou menos isso. Como que eu vou pegar meu carro, Lolo, dirige esse carro aí? Ela vai bater, meu irmão, ela vai morrer, vai se machucar, vai machucar os outros. Então, o que fazem, colocando esse tipo de responsabilidade em algumas pessoas novas convertidas, é dar um carro na mão de uma criança. Então, o pastor ele não pode ser um neófito, um nascido na graça e no conhecimento recentemente e ele já é levantado ao pastorado. Não pode. Amém? Então, é um padrão de excelência dado por esse ofício, que nós temos que discernir quem está inspirando essa postura, esse posicionamento. Leia para mim, por gentileza, varão, nessa tradução aí. Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante. Depois abre aí, varão, para cooperar conosco. 2 Timóteo 2. Tito 1, 5. Pode ser até o 9. Amém. Para essa missão te deixei em Creta, para que puseste em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer o que se opõe a ela. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Abriu aí, varão, 2 Timóteo 2, versículo 24 até o 26. 24 até o 26. É. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso,
para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, ao ministro, ele não convém contender, entendeu? Ficar discutindo, batendo boca, não. Ele tem que ser manso, sofredor, instruir com mansidão, para ver se, porventura, estes que resistem à verdade, é Deus que lhes dá o arrependimento para se despertar e desprender dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. O que ele quer dizer? Que o pastor, ele não é o Espírito Santo. O pastor, ele é simplesmente um veículo pelo qual o Espírito Santo vai guiá-lo, direcioná-lo, para que ele penetre nos corações e assim os converta. Eu lembro da passagem de Paulo, ele está pregando, e ele ora para que Deus abra o coração de Lídia, para que Lídia entendesse o que ele estava pregando. Então ele vai com toda a mansidão, com toda a calma, temperança, equilíbrio, apto para ensinar e para pregar, para que o Senhor abrisse o coração de Lídia e assim ministrasse ao coração dela. Então, esse é um padrão que Deus ele requer de um ministro. E nessa tradução aí fala que é indispensável, né? Você lembra, acho que de Hoffman e Finés, né? Sim. Eram filhos que não tinham testemunha, olha a lenha, porque o pai passava a mão. Passava a mão. Aí você vê a importância disso aqui, que os filhos têm que ser cristãos. Uhum. Por causa das consequências que É uma responsabilidade. tanto veio no Sério. filho, como veio no pai, quanto veio para Israel. Entendeu? Por quê? Porque estava mexendo naquilo que era sagrado, naquilo que é santo. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Nosso pastor ele costuma dizer que a gente está lidando com o destino eternal das pessoas. O destino eternal das pessoas. Não é simplesmente você machucar, ali, deu um tropeção, está com a ferida, você vai passar um remédio, daqui a pouco aquilo cicatriza. Não. A gente está lidando com o destino eternal das pessoas. Amados, a Bíblia fala que ai daqueles que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Ele fala, é melhor que amarrasse uma pedra de mor e se lançasse no mar, do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. E a gente percebe que hoje pessoas que não têm prerrogativa nenhuma, pelo contrário aqui, a maioria é avarento, a maioria aqui domina com força, ou seja, ditadura dentro da igreja, uma ditadura, são arrogantes, soberbos, presunçosos, se acham dono da igreja, manipuladores, não têm domínio próprio, são ali totalmente pervertidos sexualmente e ali faz uma lenha dentro da Por isso igreja. as regras humanas. Oi? Eles são donos da igreja, por isso as regras humanas. Por Não, isso- a doutrina aqui é assim. É assim. Eles são donos da igreja. Então, se a gente não ter esse fio doutrinário estabelecido, a gente é guiado por qualquer lambão aí. Eu conversei com uma pessoa sobre o teu testemunho, que você ficou um período de 7 anos, né? Tanto você quanto o pastor, o Wellington. E o rapaz falou assim, não, se eu for para a igreja de vocês, eu não tenho que esperar isso tudo, não. É eu que me aprovo. Se eu achar que Homem da eu lei. estou bem, eu tenho que já ser entrar, levado já ao cargo ser. logo. Né? Olha isso. isso. Tá entendendo? Ó, por exemplo, vem Jesus. 30 anos, amados, sendo instruído, capacitado, guiado, moldado, foi batizado, foi levado ao deserto, treinado, tentado pelo diabo, agora vai ao ministério. E O ministério de 3 anos. o engraçado, o engraçado que acontece? Estão pedindo para falar mais alto? Márcio. Falar um pouquinho mais alto, cara. Ele fala assim mesmo, ele é tipo Moisés. Ele é tipo Moisés, ele tem o espírito de Moisés. Isso, antes de ter cargo, não impedia dele pregar, porque com 12 anos ele estava onde? No templo ensinando. Então, as pessoas elas estão se importando com o cargo. Com o cargo. Porque, parecido. ó, gente, a gente não tem cargo. Mas vai pregar, vai evangelizar, Fazer a a gente obra. não está Preocupado com proibido de fazer isso. Uhum. A gente pode ir, tem hospital para você visitar, tem tanta coisa, mas a pessoa está preocupada com o cargo. Uhum. Ela quer ter o cargo sobre ela. Senão,
não tem importância. Por exemplo, assim, ó. Vai se aparecer, né? Por exemplo, igual assim, nessa mesma igreja. Quando você vai fazer uma visita, geralmente fica uma pessoa na porta, né? Uma irmã fica ali com o caderninho e tal, para pegar o nome das pessoas. Boa noite, irmão. Paz do Senhor Jesus. Qual é o seu nome, meu amado? Ah, irmão fulano de tal. O irmão é o quê? Já lá eu pergunto, o irmão é o quê? Aí o outro, né? Eu sou levita. O outro já fala, Levi, já vem com o violão nas costas, igual a espada, aquela coisa toda. Eu sou levita, né? Igual um Stengman. Eu sou levita. Aí o outro já vem com o ternão todo prateado, gravata vermelha, aquela coisa toda. O que você é? Eu sou pastor. O que você é? Eu sou presbítero. O que você é? Eu sou apóstolo, sou missionário, sou evangelista, aquela coisa toda. Aí bota lá no nome lá. A gente está com o irmão fulano de tal, presbítero, o expulsador de demônio, aquela coisa toda. Aí sobe aqui, senta aqui. Por quê? Por causa da posição, amado. E o nosso Senhor nos ensina totalmente o contrário. Ele fala, quando alguém vos convidar, não procurai os primeiros assentos. Não procurai os lugares de destaque, porque se chegar alguém mais importante que você, será uma vergonha para você ter que sair dali. Então, o que ele está falando? Olha só, seja humilde, seja simples, seja equilibrado, moderado no seu comportamento, não queira aparecer, seja como João, convém que ele cresça e que a gente diminua, amado. Não é nós, é como o salmista fala, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dai glória. Então não é nós, amado, é ele, é sempre ele. Como a gente estava falando, Jesus, 30 anos, amado, sendo preparado, João Batista, 18 anos sendo treinado para 6 anos de ministério, 6 meses. Recusou o sacerdócio. Recusou, entendeu? Não, deixa eu batizando e pregando aqui. E recusou uma posição, aspas, mas excelente. E o pessoal recusa hoje. Aí 18 anos sendo treinado para 6 meses de ministério. Olha isso, amado. E perdeu a cabeça. E hoje as pessoas, os pastores, não querem se sacrificar. Você vê a importância do que é só pregar. Foi um homem que nasceu de mulher, não houve maior. Só porque pregou. Só porque pregou. Sem cargo. Não teve milagre, não teve nada. Era um profeta, a voz do que clama no deserto, um profeta. Não houve ninguém maior do que João Batista. Tá entendendo? Teve uma conhecida minha que o cara chegou e falou pra ela que ela não estava preparada para cargo de missionária, que ela queria ser missionária. Ela foi e falou pra minha esposa e pra mãe dela que se ela não levantasse ela missionária, ela saía da igreja. Ela saía da igreja e conseguiu ser consagrado. Foi para outra igreja e foi consagrada missionária. Olha isso. Tipo assim, entrar na igreja para querer aparecer, para querer ter status. Então, assim, isso é um perigo. E outra, amados, muitas pessoas estão tendo problemas emocionais, pessoas estão entrando em depressão, doenças, porque estão querendo algo que não estão capacitadas para tal e nem foram chamadas para tal e com isso estão ficando doentes por causa disso. Espírito de loucura, enfermidades psicossomática e está destruindo um montão de família e pessoas. Timóteo, ele relata que aquele que deseja ficar ocupado, excelente obra deseja. Mas quando você vai para Tiago 3, fala que não querei de vós ser todos mestres. Por quê? É pesado. Não querei de vós ser todos mestres. O cargo é pesado. É pesado. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Olha só, 1 de Pedro 5, 2 em diante fala assim, ó, na outra versão diz assim, ó, pastoreai o rebanho de Deus. Outra versão, outro texto que fala que o rebanho é de Deus, pertence ao Senhor. Pastoreai o rebanho de Deus, que sobre vosso cuidado está, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, não preocupado se você vai ganhar ou se não. Seja voluntário, se entrega voluntariamente. Não fica preocupado se vai entrar algo no bolso. Não entre no episcopado, no pastorado, no presbitério, querendo granjear lucro. Esquece isso em nome de Jesus. Amado, todos aqueles, aprenda isso, todos aqueles que quiseram fazer comércio com o nome do Senhor foram mortos. Todos. E banidos da presença do Senhor. Todos, sem exceção. Todos. Ou foram mortos, ou tiveram consequências terríveis, porque quiseram tocar naquilo que pertence ao Senhor. Que é isso, pastor? Por exemplo, o próprio Satanás, Ezequiel 28. A Bíblia fala, na multidão dos seus comércios, foi banido da presença do Senhor, por causa disso. Ananias e Safira foram banidos da presença do Senhor. O mágico Elimas ficou cego, porque
queria uma posição de destaque ali no meio dos apóstolos. Então não faça isso. E pastoreie como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados. É o que você falou. Não, aqui é essa doutrina, aqui é esse véu, aqui é essa roupa, aqui é isso, aqui é aquilo. Não, amado. A Bíblia fala sobre isso para a gente ter moderação, equilíbrio, prudência. Por causa disso daí, pessoas como ditadores na igreja de Deus, tem pessoas que falam assim, olha só, você não pode se relacionar com a sua esposa sem roupa, você tem que ter um véu, um manto, para que você não possa ver aquilo ali, porque é ilícito. Mas aqui é ilícito. Coloca um buraco na roupa ali e se vira. Dá teu jeito. Tem, varão, tem. Tem, pô. Pior que tem, a gente fala, mas tem, pô. E as pessoas impõem isso como ditadores, né? É regra. Não, a mulher não pode se depilar, tem que ficar igual um monstro. Toda peluda, igual um monstro. Não pode. Por quê? Porque a liderança falou. Porque a liderança impôs. Porque a liderança diz que vai acarretar demônio, maldição na vida. Ditadores. E bobear que a gente fala que é proibido o sexo, né? Fora isso. Teve um caso, passou no Fantástico e tudo, de um pastor que ele leu, se eu não me engano, o texto de... foi um texto lá que ele, ao invés de falar adultério, adultera com a mulher. Ele leu errado. E ele começou a ensinar na igreja que ele poderia adulterar com as outras irmãs dentro da igreja. Porque ele leu um texto errado. Ao invés de adultério, ele falou adultera com a irmã. Olha isso, mano. E a igreja aceitou e ele foi tendo relações com várias irmãs ali dentro da igreja, porque ele falou, tá escrito, tá aqui, ó. Olha isso, amado. Aí ele fala, antes, 1 Pedro, estou lendo 1 Pedro 5, versículo 3, a parte C. Antes, tornando-vos exemplo do rebanho, ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Então o pastor ele não tem que esperar nos bens dessa terra, ele tem que esperar nos bens recebidos nos céus, amado. Ele não tem que ficar preocupado com aquilo que a igreja pode lhe oferecer, mas ele tem que ficar preocupado com aquilo que Deus tem preparado para ele, que é a eternidade, que é uma coroa de glória. É isso que ele tem que ser. E para isso ele tem que ser minimamente um exemplo para o rebanho, um exemplo de uma vida cristã, um exemplo de uma conduta cristã minimamente irrepreensível. Irrepreensível. É isso que ele deseja. E ele passa a manifestar isso, Paulo ensinando a Timóteo, que essa vida de irrepreensão é a partir do seu lar, é a partir da sua casa, é a partir de como a sua família vive e expressa o evangelho do reino. Ele vai falar no versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O que está dizendo? Luiz colocou lá sobre o pastor. Ah lá. O irmão Luiz já ficou sabendo isso daí, ó lá. Engravidou 2 delas. E engravidou uma delas. Né? Então, eu vi no Fantástico, eu lembro disso. Pô. Eu lembro disso. Um cara que lê errado é o quê? Um neófito. Pô. Ele não poderia estar preparado. Aí eles querem pegar, mas Pedro era indouto. Como você falou, mas Pedro era indouto. Mas não significa que Pedro era analfabeto. Não foi levantado pastor naquele momento. E não foi levantado pastor naquele momento. Foi lá na frente. E quem diz que Pedro era indouto são os outros. Né? Ele mesmo. Então, assim, claro, logicamente que ele não era um letrado como era Paulo. Ele não era letrado, né? Um doutor. Então, é a partir da sua casa. A sua casa é o seu primeiro rebanho. A casa do pastor é o seu primeiro rebanho. Ali é o seu primeiro rebanho pastoral. É ali que ele começa. Pastoreando a esposa, os filhos, discipulando um, discipulando o outro. Essa tradução fala como aí, varão? Leia para mim, nessa tradução aí. 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. O bispo deve governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo respeito,
Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então fala para que os filhos dele lhes sejam submissos, ou seja, que os filhos dele reconheçam essa autoridade nele, não pela força, não pela violência, mas pela postura de autoridade que ele tem encunhada na pessoa dele, que os filhos observam ali e ali reconhecem a autoridade do seu pai. Porque se a gente não tiver isso, como é que os outros vão ver, vão reconhecer? Entendeu? Um lá todo defasado, os filhos fazem uma bagunça, uma balbúrdia, os filhos não têm bom comportamento. Eu acho que diante da sociedade isso é uma coisa estranha, né? Vergonhosa. Ver a situação assim. Vergonhosa. Olha para um pastor e olha a família do pastor, uma bagunça. Os filhos, uma bagunça, uma desordem. Filhos mal educados, não tem um bom comportamento, não tem um bom testemunho, bagunceiros. E pior, às vezes profano. Uma tradução aí fala até que os filhos não sejam ali profanos, não sejam causa de escândalo, de vergonha. É isso que o apóstolo quer dizer. E o que aconteceu com Eli? Os filhos dele eram causa de escândalo, de vergonha, de opróbrio. E qual a consciência disso? Qual a consequência disso? O Senhor vai tratar com essas pessoas. Esse texto aqui é muito forte. Esse texto aqui que eu vou ler agora. Esse texto aqui, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 e o versículo 25. Que, olha só, 1 Samuel 2, 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos do sacerdote Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Estavam lá no ofício. Estavam lá, comendo da carne que pertencia ao Senhor, levando mulheres para a câmara, deitando com mulheres lá, ímpios, profanos, cometendo toda sorte de orgia no Santo dos Santos. Aí olha só, não conheciam o Senhor, eram filhos de Belial, mas estavam servindo. Quem colocou eles lá? Talvez Foi o Senhor? Será que foi o Senhor? Será que foi Eli porque era filho? Entendeu? Porque hoje tem igreja que é assim. A igreja vai passando de pai para filho. Como é que pode isso? De pai para filho. O pai é pastor, o filho também é. Aí o filho é pastor, o filho do filho do pastor também vai ser. E vai embora. Vai passando de pai para filho. Eles não têm a competência, qualidade nenhuma para tal, mas só porque é filho de fulano de tal, ele vai. Ele vai ao cargo. Aí olha o que vai dizer aqui, ó. 2 Samuel 2, 25. Pecando um homem contra homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, um homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, Eli até os repreendeu. Eli até falou com ele, mas eles não eram submissos a Eli. Eli já não tinha mais autoridade, Eli já não tinha mais autoridade suficiente para colocar seus filhos no eixo. E ele fala, eles não ouviram a voz do seu pai. É aquele pai que fala aqui, senta aqui, filho, sai fora. Eles não ouviram. Aí a Bíblia fala, porque o Senhor os queria matar. Isso que tem que honrar pai, imagina, é algo bíblico, verdadeiro. Tá entendendo? Aí ele fala assim, ó, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ao contrário deles, Samuel ia crescendo diante do Senhor e diante dos homens. Então, o pastor, ele tem que entender que seu primeiro rebanho é a sua própria casa. Não adianta ganhar o mundo todo e perder o seu lar, perder a sua família. O exemplo disso, Davi, um excelente rei, um exímio compositor, um exímio legislador, mas um péssimo pai, um péssimo marido. Ele era quisto pela sociedade e pela assembleia, mas era mal visto dentro da sua própria casa. Era aclamado fora, mas rechaçado dentro. Então, Davi é um dos exemplos mais absurdos. Davi, ele sai para a guerra, 1 Samuel 30, mas ele deixa o seu lado desguarnecido. Vem o inimigo e dá com ímpeto. E leva todo mundo. A ponto de que os amigos de Davi querem matar Davi, porque também levaram a família deles. Sabe o que é isso? É gente que quer fazer e acaba levando o outro junto com ele, e o lar fica guarnecido. Meu irmão, vá ruir. Vá ruir. Se o nosso lar não estiver bem protegido, guardado, os amalequitas vão vir e vão dar com ímpeto, amado. Vão vir e vão dar com ímpeto. A Bíblia diz que levaram todos, as mulheres e os filhos. Perdeu-se. Perdeu as esposas. Perdeu os filhos. Perdeu a família.
Então não adianta, amado, a gente querer ganhar o mundo, ganhar quem está longe e perder quem está perto. Não adianta a gente querer todos que estão lá fora e perder quem está aqui. Eu sempre falo, eu vou continuar pregando para a geração antediluviana. Mas se eles não quiserem ouvir, que a minha família ouça e entra dentro da arca. Ainda que eu não consiga levar ninguém junto comigo para dentro da arca. Mas se eu e a minha família entrar, para mim já é o suficiente. Eu quero ser como Josué. Vocês não querem o Deus de quem o Senhor o tirou da terra do Egito? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, assim, nós temos que entender que nós devemos abalizar, fundamentar a nossa família na presença do Senhor. Primeiro a nossa família, irmãos. Primeiro a nossa família. Acho que foi minha esposa que postou um negócio aí essa semana. De que primeiro Deus, a pirâmidezinha, né? Primeiro o Senhor, segundo a família, se eu não me engano, né? Como é que tá aí, filha? Esposa e marido, triângulo, né? Uhum. Aí Deus, ele tá na ponta do triângulo. Sim. Aí aqui perto da ponta do triângulo tá esposa e marido. Uhum. Aí lá embaixo tá escrito: quanto mais o casal eles são unidos a Deus, eles estão perto de Deus, eles são unidos vivendo a palavra, porque eles estão ali. Uhum. Mas quando joga lá embaixo, eles estão afastados de Deus, porque o lá tá. Tá separado. Isso, é muito forte isso aí, olha a diferença. Aqui, ó, Deus, marido, esposa. Aí, quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe eles estão um do outro. Quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximo eles estão um do outro. É a distância. Deu para entender, amado? É a A distância. É verdade. Aqui, amados, ó, vou ler novamente. Ó. É uma pirâmide. No topo da pirâmide, eu vou mostrar aí para a câmera. No topo da pirâmide está Deus. Aí a primeira imagem mostra assim, ó. Quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe eles estão um do outro. Aí a outra pirâmide está. Quanto mais próximo o casal está de Deus, lá próximo do topo da pirâmide, mais próximo o casal está um do outro. Bota na foto você. Não, aqui, ó. Vê se dá para mostrar. Vou ver se dá para mostrar. Ih, tá com muita luz. Deixa eu botar aqui uma foto pra ele. Calma aí. Não é pra ver, não. Não dá pra ver, Não não. vai ver, não. Deixa eu botar na foto. Não dá, não. Ela vai ver se tenta colocar aqui na foto, que a gente coloca na câmera ali, pertinho. Então, amados, nós devemos isso. Nós vimos a lenha que aconteceu na casa de Davi, porque Davi era um excelente rei, mas um péssimo pai. Nós vemos a lenha que aconteceu na casa de Davi, porque Davi era um excelente cantor e compositor, mas um péssimo marido. Põe ali, filha, vê se consegue colocar ali. Vamos ver se aparece ali. Apareceu. Ali no canto apareceu, ó. Não dá pra ver. Aí. Tá com muita luz. Põe aqui do lado de Luiz aqui, ó. Do lado de Luiz apareceu aqui, ó. Isso aí, ó. Daqui, daqui. Acho que aqui apareceu, ó. Isso aparece. Infelizmente não apareceu, irmãos. Mas eu acho que eu consegui explicar bem. Quanto mais próximo da topo da pirâmide está o casal, mais próximo está de Deus. Quanto mais distante de Deus está o casal, mais distante um casal está um do outro. Então, por isso que a Bíblia fala, só andarão dois juntos se estiver de acordo. Agora pegou bem, olha lá. Olha lá. Isso. Levanta, tira um pouquinho da luz, filho. Não, do anel. Olha lá, olha lá. Isso aí, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Aqui, do meu lado direito, ó, o casal tá mais próximo de Deus lá em cima, lá, ó. Tá mais próximo um do outro. Agora o casal lá embaixo, lá, do meu lado esquerdo aqui, ele está mais distante de Deus. Mas ele também está distante um do outro. Então, note que a ruptura conjugal se dá pelo fato de nós estarmos um e o outro próximo do Senhor.
Depois me dá aqui, filha, que eu vou tentar aqui colocar na câmera aqui, daqui no meu celular, de repente aparece aqui. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui assim tá parecendo legal. Show, apareceu bem. Vamos dar seguimento aqui, amados. Lembra da família de Jó? Mesmo detalhe, Jó era um cara que ele acordava de madrugada, orava pelos seus filhos, purificava, sacrificava. Ele fala, se porventura meus filhos pecaram contra o Senhor. Então Jó era um homem que orava pelos seus filhos. Então nós devemos ser esse tipo de gente, que possamos cuidar ao máximo de nossos filhos. 1 Timóteo 5,8 fala, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Para isso, ele não deve ser um imaturo na fé. E ele diz, versículos 6 e 7, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, em laço do diabo. Ou seja, ele exige que o pastor, que o diácono, ele tenha um bom testemunho fora do meio congregacional, porque tem um bando de pastor pilantra, mano. 7-1, que tem um testemunho horrível na rua. Se a gente for colher o testemunho dele dito na rua, meu irmão, você fala assim, que é isso? Então, ele tem que ter um bom testemunho dentro e fora. Ele tem que ser verdadeiro aqui dentro e verdadeiro lá fora. Ele tem que ser uma pessoa só. Uma pessoa única. Que ele não é essa pessoa hipócrita. Ele tem que ser uma pessoa única. Que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Para que não caia em afronta, em laço do diabo. E não seja um neófito. Deixa eu ver aqui, tem alguns textos aqui, amados, eu vou deixar aqui a guisa de informação, tá bom? Já falei sobre esse texto aqui, ó, Efésios 4, 11 a 15, Hebreus, lê esse texto aqui, Hebreus 5, 11 a 14, 1 Pedro 2, 1 e 3 a 3, 1 Coríntios 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3, e 1 Timóteo 3, 6 e 7. E aqui a gente já está quase chegando ao nosso final. Aqui já falamos da excelência do ofício pastoral e a excelência do ofício diaconal. Versículo 8 a 13. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então fala da excelência do ofício diaconal, que é similar a do ofício pastoral, que ele não pode ser alguém que tem uma língua duplificada. É o texto de Tiago que você fala, que o diácono, como pastor, ele tem que ter a sua língua controlada, porque se o pastor e o diácono, se um fofoqueiro, meu irmão, alguém que fala uma coisa aqui, fala outra coisa acolá, ele vai arrebentar com um montão de gente. Se ele não for alguém que saiba controlar a sua língua, que saiba controlar a sua forma de falar, que ele não muda a sua forma de ser, quando está com determinadas pessoas, ele vai arrebentar com pessoas. Ele vai matar almas. Então ele tem que ser alguém que tem o seu falar, a sua língua controlada. Uma só palavra ele tem que ser. Ele tem que ter. Aqui, lê nessa tradução aí, Marcinho. Eu gosto dessa versão aí, ó. Atos capítulo 6. Aqui fala da instituição dos diáconos. Atos capítulo 6. A partir do verso 1 aí até talvez o 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica e aramaica,
porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimento. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciar o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos à mesa. Portanto, irmão, escolhei dentre vós 7 homens de bons testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais é encarregado desse ministério. Quanto a nós devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia, apresentando diante dos apóstolos, quais oraram e lhe impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Então aqui o que estava acontecendo? Estava crescendo o número da igreja. E os apóstolos já não tinham mais condição de dar assistência a toda a igreja. E eles falaram, olha só, elegem aí homens de bom testemunho, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, para que esses possam aí nos ajudar a dar assistência necessária a esses irmãos, às viúvas, aos órfãos, que eles possam ajudar a servir a mesa, para que nós, os apóstolos, possamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Senão, não vai ter condição da gente se dedicar à escritura e ao ministério de oração, que é os 2 ministérios primordiais de um pastor e de um diácono também. A oração e a palavra. A vida de oração e as escrituras sagradas. Então ele está falando, olha só, elege aí homens que possam nos auxiliar nessa demanda. Então ali começa a excelência do ofício diaconal. Então é necessário, amado. O irmão Luiz, ele é terrível, ele colocou ali o irmão Amauri, o diácono Amauri. Tem uma língua tanto que nem fala mais nada, né? Aí, Amauri, olha, irmão Luiz é terrível. Amados, então aqui, da mesma maneira que os diáconos e os pastores têm que ter uma característica de santidade, de pureza, de obediência, de moderação, de equilíbrio, de não vaidade, de não ser avarento, de não ser fofoqueiro, de olhar para a sua família com zelo, com cuidado, de tentar apacentar a sua família na presença do Senhor, no máximo que for necessário. A companheira do pastor e do diácono deve ser da mesma forma. Por quê? Se ela não estiver no mesmo espírito, como nós mostramos aqui nessa pirâmide, se ela também não estiver próxima de Deus, assim como está o seu esposo, certamente um vai estar mais próximo de Deus e outro distante do Senhor. E não vão conseguir andar juntos. E isso vai acabar acontecendo uma ruptura. Então, tanto o pastor quanto a sua esposa, tanto o diácono como a sua esposa, ambos têm que estar, aleluia, perto da presença do Senhor. Aleluia. Perto de uma vida de comunhão para com o Senhor, para que esse elo, amado, chamado casamento, seja ali o exemplo de Cristo com a igreja. Para que essa aliança não venha a ser quebrada. Porque se um estiver perto do Senhor, o outro distante, como é que vão andar junto, se não estiver de acordo? Então, as esposas de pastores, diáconos, obreiros, elas também devem ser mulheres idôneas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, diz a Escritura. 1 Timóteo 3,11. Tito 2,3 vai falar: as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mas mestras no bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem a seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, a mulher de um pastor, de um diácono, ela tem que ter esse
tipo de comportamento, amado. Essa postura de ser discreta, moderada, não caluniadora, ou seja, não fofoqueira, que não fica falando aquilo que o seu pastor, o seu marido, muitas vezes confidenciou a ela para que ela o ajude em oração. Aí ela vai e quer ficar espalhando. Não, ela tem que ser uma companheira, que ela seja fiel em tudo, para que ela possa auxiliar o seu marido a exercer o seu ministério com excelência, para que ele possa sair para pregar, para visitar, para apacentar e ficar tranquilo, porque ele sabe que o seu lar vai estar lá, bem zelado, bem cuidado, e que ela não vai ali acabar comprometendo o ministério do seu esposo. Porque, infelizmente, muitas mulheres acabam comprometendo o ministério de seus esposos, acaba comprometendo o ofício diaconal, acaba comprometendo o ofício pastoral do seu esposo. Por quê? Porque ela não se coloca próximo da presença do Senhor. Por exemplo, aquela passagem que Paulo ensina também ali sobre casamento, que ele fala que o marido e a esposa não pode se distanciar por muito tempo, a não ser para se aplicar à oração e ao jejum, e não por muito tempo, para que Satanás não vos tente pela sua incontinência. Então, ainda que se separe um pouco para a consagração, não pode ser por muito tempo. Porque a vida relacional, conjugal, ela tem que ser regular, constante, para que Satanás não entre. Então, nós devemos servir ao Senhor com excelência. 1 Timóteo 3, 12 e 13 fala um pouco sobre isso. Mateus 25, 21 vai falar sobre um serviço que o Senhor vai olhar para nós e vai falar assim, ó. E o seu Senhor lhe disse, bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, o Senhor colocou uma responsabilidade e ele foi fiel sobre aquela responsabilidade lhe dada. E o Senhor falou, isso aí, meu servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que é isso aqui? Eternidade. As pessoas pegam esse texto aqui e falam de dinheiro, amado. Mas ele está falando de eternidade, meu irmão. Ele deu uma responsabilidade, um talento, um dom, uma capacidade, uma responsabilidade, e aquele servo ali, ele pegou e ele foi fiel àquilo que lhe foi lhe dado. Se o rebanho daquele pastor é um rebanho de 100, ele vai ser fiel àquele rebanho de 100. Se o rebanho daquele pastor é de 1.000, 2.000, 3.000, ele tem que ser fiel àquele rebanho ali. E sobre o muito o Senhor vai colocar. Ele fala, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Entra. E eu entro aqui na minha conclusão, versículo 14 e 15 e 16 de 1 Timóteo 3. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui ele fala, olha só, Timóteo, eu escrevo isso, porque eu espero te ver-te bem depressa, mas se porventura acontecer de eu tardar, você tem que saber como os pastores, os membros, a eclésia deve andar na igreja de Deus, que é a coluna e a firmeza da verdade. Por quê? Por causa do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Morreu naquela cruz e ressuscitou. E através do seu testemunho, ele foi pregado entre os gentios. E agora nós somos ovelha do seu Senhor e rebanho do seu pasto. É isso que ele está querendo dizer. Ele está falando da humanidade e da divindade de Cristo. Que a partir de Cristo, ele comprou o seu rebanho. Então ele está falando, a partir de Cristo, Timóteo, a igreja, o povo, vai saber como se convém andar na igreja de Deus. Ou seja, viver como igreja, se comportar como igreja, ser igreja dentro das paredes e fora dela. Ser igreja no trabalho e fora do trabalho. É assim que nós devemos saber. Por quê? Por causa do verbo que se fez carne. Aleluia. Por causa do Todo-Poderoso, que se humanizou para nos resgatar.
Isaías 9,6 vai falar: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Então é por causa de Cristo, amado. É por causa de Cristo que nós somos filhos. É por causa de Cristo que nós temos esse ofício tão excelente, tão gracioso, que não tem mérito nenhum em nós, mas tudo por causa dele e por ele. Romanos 8, 11, e eu já estou terminando. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita, da mesma maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando, olha só, se nós da mesma maneira vivermos como Cristo viveu, assim como ele também foi glorificado, nós também seremos. E a certeza disso é o Espírito do Senhor que habita em nós. É o selo da nossa redenção. É reconhecermos a humanidade e a divindade do Senhor. Colossenses 2,8 diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo 2,3 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, a qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia. Então essa é a excelência e a responsabilidade do ofício pastoral e do ofício diaconal. Que aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja, mas saiba que a responsabilidade ela é pesada e ela é séria. E que nós possamos, como disse Pedro, apacentar o rebanho de Deus como Deus quer, porque a igreja dele, a noiva dele pertence a ele, ele a comprou com o seu próprio sangue. Amados, que a partir desses ensinamentos nós possamos saber nos comportar na igreja de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. Aqui não deu para abordar muitos outros pontos que tem, porque senão a gente ficaria aqui talvez mais 2, 3 horas falando, porque é extenso e denso o assunto. Mas eu queria resumir isso daí, para nós entendermos a seriedade e as credenciais dessa excelência que é necessária que nós saibamos, porque senão, amado, qualquer charlatão entra com um pouquinho de sabedoria aqui a colar e acaba aí arregimentando para si discípulos. E a gente não tem que arregimentar para nós, seguidores ou discípulos, porque Jesus disse, as minhas ovelhas, ele fala, as minhas ovelhas conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Então, nenhuma ovelha deve seguir homem nenhum, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus, amado. Que nós possamos ter sensibilidade de ouvir a voz do nosso Senhor na vida de homens de Deus. Porque um pastor, disse já um certo pregador antigo, ele tem que ter 2 vozes. Uma para apacentar ovelhas e outra para afugentar os lobos. E nós somos esses homens aí, pela misericórdia e graça do Senhor, que muitas das vezes bravejamos como trovão para espantar os lobos e falamos com mansidão e sabedoria para apacentar a ovelha de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos instrua.
em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados?